Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Backup Girl. E hoje estou com uma voz de bagaço. E porquê? Porque estou doente. Eu espero que isto não seja muito horrível de se ouvir. Mas é com esta voz que vou gravar. E vou fazer este talvez várias vezes. Eu já tinha gravado este episódio, mas eu agora estava a pedir sugestões no Instagram de coisas para melhorar e alguém me deu a dica de colocar sugestões, ou seja, coisas que eu durante algum tempo, durante uma semana, por exemplo, tenha gostado e gostava de sugerir. Portanto, é isso que vamos fazer. Hoje o tema não poderia ser melhor porque eu estou doente, portanto o tema de hoje é ficar doente. E depois, no final, vou dar-vos algumas sugestões, muito à medida do que o Diogo Batáguas faz. Lembrei-me agora que no final dos vídeos dele ele também costuma fazer isso. Então fica já aqui uma sugestão. Todos os meses o Diogo Batáguas faz um relatório do mês e é a melhor coisa para ver. Eu estou à espera do de novembro. E pronto, é isso. Fica aqui já uma recomendação. Outra recomendação é: não saiam de casa à noite com uma camisola e um casaco. Casaco! Porque acabam como eu, que foi... Eu acho que este é o meu 4º ou 5º dia doente. Já tive febre. Tosse ainda tenho. O nariz está entupido e está muito tenso. Portanto, fica aqui o meu conselho. Agasalhem-se, não façam como a idiota da vossa amiga Sara. Neste episódio eu gostava de falar sobre mim, obviamente, porque o conceito todo é egocêntrico, mas gostava de falar sobre a primeira vez que fiquei doente. E agora vocês devem estar a pensar: ai, que chaga, talvez um pouco. Mas por acaso a primeira vez que fiquei doente foi uma semana depois de eu nascer. Tive uma infecção urinária e a minha mãe ficou desesperada, obviamente. Um bebê de uma semana com uma infecção urinária. E lá fomos nós, no nosso pônei, para o hospital, uma semana mais tarde. Toda a minha vida eu ouvi os médicos a dizerem-me assim, eu estava sempre doente quando era miúda: ai, outra vez, é a 3ª vez este mês, Sara. Como se eu tivesse culpa de ter ficado doente. Tanto que a minha mãe teve que despedir-se de alguns empregos porque eu estava sempre constantemente doente. E ela precisava de ficar a tomar conta de mim, porque uma criança doente não pode ir à escola e não havia ninguém para ficar comigo, tinha que ser a minha mãe. E sou muito grata. E pronto, logo quando nasci, pumba, infecção urinária. Curiosamente, nunca mais tive nenhuma infecção urinária. Foi uma win-win situation. No caso, uma lose-win situation. Mas sim. Eu tenho vários traumas em relação a ficar doente. O meu maior medo na vida é adoecer e morrer com uma doença. Também não quero ser atropelada, nem quero morrer carbonizada, nem quero afundar-me no gelo ou na água. Não quero morrer afogada. Na verdade, não quero morrer. Eu sou demasiado nova e esse pensamento assusta-me. Mas doença prolongada é um medo muito grande que eu tenho. E, curiosamente, cada vez que fico doente, talvez não curiosamente, acho sempre que vou morrer. Não há uma vez que eu fique doente e que eu não feche os olhos e pense: se eu não voltar a abrir os olhos, o que é que as pessoas vão fazer? Obviamente vão continuar com as suas vidas. Spoiler alert. É essa a verdade. Mas é um pensamento um bocado angustiante. É que nós estamos fisicamente debilitados e depois começamos a pensar na morte e depois é como um ciclo, não é? Uma espécie de nuvem e nós entramos naquilo e não conseguimos sair. Então, terrível. Eu tenho... Ai, desculpem, não estou a conseguir falar. Eu tenho altos traumas. A primeira vez que me lembro de estar no médico foi quando caí e abri o lábio. E depois tiveram que me levar para o hospital again. Se calhar o mesmo, não me lembro. E tive que ser cozida. E eu lembro-me que foram precisas muitas pessoas para me segurar, para me cozerem. Porque eu esperneava por todo lado. E eu lembro-me de dizer: quero ir à casa de banho, quero ir à casa de banho. E não foi confortável. Porque assim, todo o processo de ser cozida é horrível. E ter pessoas a fazer muita força para tu estares quieta ainda é pior. Portanto,
Eu lembro-me tão bem de pedir para ir fazer xixi. Mas agora é um bocado triste. Quando olho para mim, nessa situação, vejo uma criança e é angustiante. Mas sim, ficar doente é a pior cena. Não sei se isto vos acontece. No meu caso, eu devo ter um vírus e deve estar instalado na garganta. Mas durante a noite eu fico sem conseguir respirar pelo nariz. Aliás, toda eu cheiro a Vic. A minha mãe é a única que me põe Vic. A minha mãe besuta-me em Vic quando eu fico doente. Então, basicamente, durante a noite eu adormeço. No outro dia de manhã, quando eu acordo numa poça de baba. Tipo, eu acordo toda babada. E é bué nojento, eu sei. Mas é que não posso ser a única. É que eu já tentei falar sobre isto com várias pessoas e as pessoas ficam constrangidas. Eu vou dedicar-me a lutar por esta causa, que é contra o tabu da baba quando se está doente. É porque assim, eu não respiro pelo nariz. Se eu fechar a boca, morro. Não respiro. Se bem que, facto interessante, eu consigo expelir ar pelos olhos. Se eu tapar o nariz e a boca e fizer força, sai-me ar pelos olhos. E isso é muito mal, eu sei. E eu parei de fazer isso. Porque tenho medo que me salte o olho, obviamente. Eu não quero ficar como o Mike Wazowski. Portanto, eu não percebo porque as pessoas não querem falar sobre isso. Eu falo abertamente sobre o facto de ficar toda babada quando fico doente. E o pessoal simplesmente fica... Sara, isso não se diz. Mas suponho que isso também tem a ver com a vontade que as pessoas têm a fazer certas coisas, porque há dias uma colega disse-me qualquer coisa como: Eia, eu dei um punzinho na aula e o professor ouviu e começou-se a rir. E eu fiquei: o quê? É sério, eu fiquei estática, eu não acredito, eu não estava a acreditar, mas depois acreditei. E depois agora estou a pensar, e é isso. Há coisas que nos incomodam e que não incomodam o outro, e vice-versa. A mim não me incomoda falar sobre ficar toda babada, mas a outras pessoas incomoda. A mim incomoda-me ouvir que as pessoas dão punzinhos na aula. Não me incomodou, eu foi estática, fiquei tipo, não acredito. E ela, foi. Ai, a caraças. Mas sim, isso acontece imenso. As pessoas não querem nada falar dos sintomas de se estar doente. Por exemplo, o primeiro sintoma para perceber que eu estou doente é que eu vou tomar banho e só lavo o cabelo com shampoo. Não meto amaciador, nem máscara, nem nada. Eu entro no chuveiro e saio. E isso é um sinal de que se está a morrer. Tem que ser. Porque eu já li um livro onde a rapariga do livro, a protagonista, fazia o mesmo que eu. E eu percebi nessa altura que não era a única. As mulheres ao redor do mundo, os homens não tanto, as mulheres ao redor do mundo quando ficam doentes só lavam o cabelo com shampoo e saem. Zap, zap. Não é tanto ficar doente, tem coisas boas. Por causa dos nervos da faculdade, fiquei cheia de borbulhas neste último mês e meio. E quando eu fico doente, fico sem borbulhas, porque, não sei se vocês sabiam, o nosso organismo precisa da gordura, então não há cá borbulhas. Ter borbulhas é um luxo, minha gente. Então não há cá borbulhas para ninguém. Portanto, agora a minha cara está aqui soft, as a baby butt. No entanto, por acaso hoje tive sorte que fiquei em casa. Quarta-feira é o meu dia de folga. Só que amanhã vou ter aula de televisão e vou ter que falar bastante. E eu não sei como é que vou fazer aquilo. Felizmente amanhã não é a gravação, mas é na sexta. E eu tenho quase certeza que vou continuar com esta voz de bagaço. A minha mãe hoje disse: olha, agora já podias ir falar para a rádio. Já tens a voz, assim, bem de rádio. Voz de bagaço. Ai, mas pronto, estou aqui no processo. Também tenho um teste na sexta. Estou aqui no processo de me curar com comprimidos. Outra coisa que acontece quando crescemos é que deixamos de ter xarope docinho. Eu não sei se vocês tomam este comprimido que eu vou dizer, mas eu tomo um Panasorb porque não faz mal ao estômago. E eu tenho bué problemas de estômago. Bués! O meu e-mail é pussy. Estou a brincar. But kinda. Não. Eu sou bué pussy, bué... tenho problemas com tudo. Eu sou um problema. E então eu tenho que tomar aquele comprimido porque não faz mal ao estômago. Só que aquilo sabe a cimento. E sim, eu sei o que é que sabe o cimento. E aquilo sabe a cimento. Aquele comprimido sabe a cimento. Portanto, agora ando a viver à base de Strepsil, morango, Brufen e Panasorb. E é isto, pessoal. Estou muito a mal. Mas já estou melhor que ontem. E melhor do que no dia em que tive febre, que foi mesmo terrível. É mesmo.
Não gosto de usar esta palavra. E pronto, vou ver com quanto tempo é que estamos. Estamos com 10 minutos. É um excelente tempo. É mesmo um bom tempo. Deixa-me cá pensar em outras recomendações para fazer. Honestamente, não tenho tido tempo para ver muita coisa, nem ler muita coisa, o que é péssimo. Tenho estado a estudar publicidade e marketing para fazer um trabalho. Mas há uma coisa que vi esta semana e que recomendo a quem se interessar, que é um documentário na Netflix que se chama The Great Hacker, ou The Great Hack. Mais ou menos em português acho que é Nada é Secreto. Cambridge Analytica, para quem não está a par do que se passa ou do que se passou com a nossa proteção de dados, que foi brutalmente violada. E o curso da democracia, como nós a conhecemos, está a sofrer as derradeiras provas. Agora é que se sabe se a democracia vive ou morre. É caso para dizer ou vai ou racha. E é muito interessante. Eu sabia aquilo que... Sobre o assunto eu sabia aquilo que via na televisão. Agora não sei, não sou uma entendida, obviamente. Mas fiquei a perceber muito melhor a situação e é de facto tensa. Sabem aqueles anúncios inocentes? Por exemplo, vou dar um exemplo que serve. Há uns dias encontrei umas botas da Coach, aquela marca muito gira. Encontrei umas botas da Coach castanhas, com um cinto ao redor do ankle, tornozelo, e custavam 200 e qualquer coisa euros. É muito caro. Seria um mês de ordenado para o gadelho. Embora eu queira muitas botas, mas não vou comprar. E nos dias a seguir, o que eu reparei foi que no Google só me apareciam botas castanhas. E basicamente é isso. É o poder do algoritmo e é o poder de se usar a informação que as empresas têm sobre nós e manipularem o nosso voto. E isso é muito tenso. E é super interessante. Aconselho toda a gente a ver o documentário. Estive a explicar aos meus pais o documentário porque eles não têm paciência. Mas pronto. E fiz uma crónica sobre isso no blog. Se alguém quiser ler, vou deixar o link na descrição. Ups, tossi, desculpem. E pronto, é isso. Fiquem bem. Até para a semana. E estamos quase no Natal, portanto, é manter a cabeça erguida e lutar contra esta constipação. Acho que esta semana... não sou eu. Esta semana vem cá o Bryan Adams. Ou seja, quando vocês ouvirem isto, foi na sexta-feira passada. E acho que os meus pais vão. Tô doente, não posso. Fiquem bem. E bye!